Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Vamos iniciar a aula 7 e a aula de hoje nós iremos trabalhar a equação reduzida da reta, ok? Na aula passada, na aula retrasada, nós vimos a equação geral da reta. Na aula anterior nós trabalhamos a inclinação da reta e o ângulo angular, a medida do coeficiente angular de uma reta, tá bom? Então vamos verificar aqui o que seria a equação reduzida da reta. É um assunto bem tranquilo e bem fácil, né? Dada a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero, né, da reta, podemos colocá-la na forma reduzida. E como que a gente faz para colocar uma equação geral da reta na forma reduzida? Muito fácil. Nesse caso aí, basta isolar o y, tá bom? Então, se eu quero encontrar a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero, eu vou isolar o y. Então, vou deixar o by, passar o ax e o c para o outro lado. Se eu quero isolar o y, esse número que está multiplicando passa a dividir. Então, y é igual a menos a sobre bx menos c sobre b. Então, essa forma aqui, pessoal, representa a equação reduzida da reta. Nós podemos analisar o seguinte, né? O m ele é conhecido como coeficiente angular. Então, o m será o quê? Menos a sobre b. E o n é o coeficiente linear da reta. Então, quem é o n? Menos c sobre b. Então, fazendo uma pequena substituição, nós podemos analisar o seguinte de uma forma geral, que a equação reduzida da reta vai ser representada por essa relação. Y igual a m vezes x mais n, onde o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Como assim, professor? O termo que acompanha o x é conhecido como coeficiente angular da reta. E o termo independente, que é o n, é o coeficiente linear da reta. Tá bom? Então, essa representação, né, onde eu vou isolar o y, ela é conhecida como equação reduzida da reta. Muito fácil, tá bom? Vamos verificar aqui a primeira aplicação para entender melhor essa parte? Considerando-se a equação geral da reta, r, 3x mais 2y menos 16 igual a zero, ele quer obter as seguintes informações. Letra A, a equação reduzida. Letra B, o coeficiente angular. E letra C, o coeficiente linear. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a equação geral da reta. E eu quero calcular a equação reduzida, né, dessa reta geral. Então, nesse caso aqui, você vai isolar o y, deixar o y sozinho. Passa o 3x para o outro lado e o 16 também. Tranquilo? Agora, observa que esse 2 está multiplicando, né? Então, se ele está multiplicando, pessoal, ele vai passar a dividir. Pronto. Aí, vamos verificar se dá para dividir ou simplificar. Nesse caso aqui não dá, deixa assim mesmo. Mas observa que esse 16 dividido por 2 é 8. Então, nós já encontramos a nossa equação reduzida da reta, né? Essa aqui já é a letra A. Certo? Então, y igual a menos 3 meio x mais 8 representa a equação reduzida da reta. E nesse caso aqui na letra B, ele está pedindo o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É o termo que acompanha o x. E quem é o meu coeficiente linear? É o 8, representado por ele. Então, bem tranquilo e bem fácil de trabalhar. Tranquilo? Exemplo 2. Sabendo que a reta R passa pelo ponto P, né? Observa aqui, ó, que a reta R passa pelo ponto A, no caso, 1 e 5, e tem coeficiente angular menos 2. Então, o coeficiente angular é menos 2. Determina a equação reduzida da reta. Pessoal, ele te deu um ponto e te deu o coeficiente angular. Então, eu posso representar naquela formulazinha que permite calcular a equação geral da reta, onde ele te dá o ponto e te deu o coeficiente angular, que nós trabalhamos na aula passada. Então, ficaria assim, né? Alguém lembra? Y menos y1 é igual a m vezes x menos x1. x1 e y1 é o ponto que ele te forneceu, e m é o coeficiente angular da reta. Então, substituindo, quem é o y1? É o 5. Quem é o coeficiente angular? É o 2. Repete o x, quem é o x1? É o número 1 ali. Pronto, agora tira do parênteses. Fazendo a distributiva.
Olha que legal. Menos 2 vezes x. Jogo de sinal, menos com menos. Multiplica 2 vezes 1, 2. Muito fácil. Só que ele quer a equação reduzida da reta. Então, nesse caso, eu vou ter que isolar o y. Isolando o y, repete o menos 2x e o 2. Passa o 5 para o outro lado. Pronto. Ei, rapaz, o que é isso? Y é igual, repete o 2x. 5 menos 2, 7. Então, isso aqui, ó, é a equação geral da reta. No caso, a equação reduzida da reta. Nesse caso, o coeficiente angular é menos 2 e o linear é igual a 7. Muito fácil, né? Beleza. 3. Escreva a equação reduzida determinada pelos pontos A e B. Agora aqui ele te deu 2 pontos e eu preciso encontrar a equação reduzida da reta. Então, como é que eu faço isso aí, pessoal? Eu encontro a equação geral da reta e depois encontrarei a equação reduzida dessa reta. Mas como é que eu faço para encontrar a equação geral da reta? Vamos relembrar a aula passada? Se eu tenho 2 pontos, e esses pontos eles são colineares, então eu posso calcular o determinante dele igualando a zero, né? Então vamos relembrar aqui, né? A primeira linha, né, é representada por x e y, a segunda linha é representada pelo ponto A, e a terceira linha é representada pelo ponto B. Isso aqui, e a última coluna, nós aprendemos que precisamos colocar o número 1, né, para poder encontrar a equação geral da reta. Isso aqui vocês viram nas aulas passadas. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque eles são colineares. Resolvendo esse determinante, você já sabe, utilizando a regra de Sarri, eu vou fazer direto, tá bom? Mas quem quiser fazer passo a passo, não tem problema. Então vamos lá. Multiplicando as diagonais principais, né? X vezes menos 2, menos 2x vezes 1, menos 2x. Agora o y vezes 1 é y, vezes 0, 0. Agora vem do 1 vezes 5 é 5 vezes menos 3, menos 15. Tranquilo? Agora a diagonal secundária. Aqui vai dar 0, né? 1 vezes menos 2 é menos 2, menos 2 vezes 0 é 0. Esquece. Agora o 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. Mas não se esqueça que tem que trocar o sinal. Mais 3x. E por último, o 1 com y e com 5. 1 vezes y, y. Y vezes 5, mais 5y. Fica menos 5y. Lembrando que eu quero a equação o quê? Reduzida. Então vamos logo agrupar esse termo semelhante aqui, ó. 3 menos 2, ó, vou pegar esse carinha com esse carinha, vai dar 1x. 1x menos 5y menos 15 igual a 0. Como eu quero a equação reduzida da reta, essa aqui é a equação geral. Eu quero a equação reduzida, então eu vou isolar o y. Passa o x para o outro lado e o 15 também. Observe que está negativo. Eu vou multiplicar por menos 1. Mas quem quiser logo dividir logo por menos 5, não tem problema. Né? Vamos dividir tudo por menos 5. Multiplicar por menos 1 fica mais fácil. Vai ficar assim, ó. 5y mais x menos 15. Estou multiplicando por menos 1. Troca o sinal. Agora, se o 5 está multiplicando, passa a dividir. 15 dividido por 5 vai dar quanto? Menos 3. Então, a minha equação reduzida da reta, que passa pelos pontos A e B, é y igual a x quinto menos 3. Bem fácil, né, pessoal? Muito fácil encontrar essa equação reduzida da reta, ok? Não se esqueça, pessoal, que aqui na frente tem o número 1, tá? Então, 1/5 é o meu coeficiente angular e menos 3 é o meu coeficiente linear. Turma, essa foi a aula 7, equação reduzida da reta. Eu espero que os senhores tenham entendido o assunto em si. É um assunto bem tranquilo, bem fácil. E até a próxima aula, se Deus quiser. Estudem, pratiquem para poder assimilar o conteúdo melhor. Tchau, tchau, turma.